Paz, meus amados irmãos, amém. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Não é uma visita, né? Já é de casa, minha amada que está ali, veio de Trindade, está conosco hoje. Seja bem-vinda. Meus irmãos, vamos continuar em Hebreus, né? Nossa luta em Hebreus 11. Hoje nós vamos finalizar os patriarcas. Nós vamos trabalhar com esse tema, vivendo e morrendo pela fé. Foram homens que viveram por fé. O que é que isso significa? Do começo ao fim. Depois desse relacionamento que eles tiveram com Deus, do começo ao fim, esses homens viveram por fé. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: aquele que perseverar até a morte será salvo. Hoje nós vamos dar ênfase do versículo 20 ao 22. Mas para que nós possamos entender o contexto, vamos ler do 8 ao 22. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Hebreus 11, do 8 ao 22. Nós vamos ficar com esse tema, vivendo e morrendo pela fé. E significa que esses homens, do começo ao fim, nunca desistiram. E eles são exemplos para a igreja hoje. Exemplos para a igreja hoje. Quando o autor aqui vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, tem pessoas que pensam que é o testemunho do mundo, né? Não. Foi o testemunho desses homens. O que eles fizeram serve de exemplo para a igreja. Amém? Vamos ler do 8 até o 22. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia do mar, que está na praia do mar. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhe preparou uma cidade. Do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. O foco hoje são nesses últimos 3 versículos, tá? Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Amém? Louvado seja o nome de Deus. A gente está vendo aqui que o autor está falando desses homens, heróis da fé. Homens que viveram e morreram por fé. Por isso nós estamos trabalhando nesse tema nessa noite. Vivendo e morrendo por fé. Fé do começo ao fim. Fé do começo ao fim. Quando nós vamos para o versículo 1, ele dá o resumo do que é fé. É o resumo da fé. O que é fé? Olha o que é que diz no verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, tá?
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Convicção e esperança, certeza. Isso é fé. De quê, pastor? De todos os cumprimentos das promessas de Deus. Os cumprimentos das promessas de Deus, todos serão cumpridos em nossas vidas. O que é que nós observamos nesse texto? A primeira coisa, o que não é fé. O que não é fé? Tá? Fé não é um pensamento positivo. Não, eu penso positivamente que vai acontecer. Não é isso. Não é uma força de vontade, não é uma imaginação, não é focar, concentrar ou visualizar numa coisa. Não. Isso é coisa de coach. Isso é coisa dos pregadores da prosperidade. Concentra, olha para dentro do teu coração. Isso não é fé. Isso não é fé. Agora, o que é fé? Essa fé que nós estamos vendo aqui dos patriarcas, a fé é simplesmente a confiança inabalável que o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus serão cumpridas através de quem? Cristo. Vinda, a promessa que Ele viria, a sua vinda, a sua morte na cruz e a sua volta. Todas as promessas serão cumpridas em Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a fé, ela não lida com a dúvida. Muitas pessoas querem duvidar, mas fé é esperança. Esperança é certeza. Ela se apoia na certeza inabalável que o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, que Ele é verdadeiro e real, e que todas as promessas de Deus serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus não é homem, nem filho do homem que minta ou que se arrependa, mas Ele é Deus, e o que Ele prometeu vai se cumprir. Todas as promessas de Deus, é nessa fé que nós temos que nos apegar. O crente se apega a essa fé, ele acredita nessas promessas e literalmente, aqui nós podemos tomar posse. Tomamos posse dessas promessas que serão cumpridas na vida da sua igreja, do seu povo. Então a carta aos Hebreus é justamente escrito, por quê? Porque muitos crentes estavam voltando atrás. Não queriam se manter firmes nessa promessa. Por quê? Porque muitos às vezes duvidam, porque não acontece. O ser humano, ele é imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam no tempo dele, na hora dele, no instante dele, e não serão cumpridas assim. A fé é esperança e convicção de algo que vai acontecer no tempo, na hora de Deus. Não tardam e não falham. Elas vão se cumprir nas nossas vidas. Então a carta aos Hebreus é a carta do encorajamento, para aqueles crentes não retrocederem. Essa carta é a carta da perseverança dos santos. Lembra o que Jesus diz? Aquele que perseverar até a morte será salvo. Aquele que perseverar até a morte será salvo. Quando nós lemos esse capítulo 11 aqui, ele fala de vários homens e mulheres que tiveram no passado, que são exemplos de fé, sim. Mas o maior exemplo da igreja a seguir é o exemplo de quem? De Cristo. O exemplo do nosso Senhor. O exemplo é o exemplo de Cristo, o exemplo maior é o exemplo de Cristo. O alvo da igreja é o alvo cristocêntrico. O alvo da igreja é Cristo. É através dele que nós vivemos e respiramos. O alvo da igreja é Deus. E as escrituras sagradas apontam completamente para esse Deus. E a igreja, ela tem que entender, para ela chegar nesse capítulo aqui, ela tem que entender a revelação desse Deus Todo-Poderoso. Porque se eu não entender quem é esse Deus, eu não vou perseverar até a morte. Eu tenho que entender a revelação desse Deus poderoso, grandioso. A primeira coisa é que ele é espírito. Ele não é igual ao homem. A primeira coisa é isso. Ele é espírito infinito e perfeito. Imortal. É isso. A igreja tem que entender. Real. Espírito, mas um espírito real. Um Deus todo-poderoso que conduz toda a história. Toda a história. Um Deus onipresente e onipotente.
um Deus todo-poderoso. A gente tem que entender que nós estamos dando com um ser maior que controla todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir através dele, as visíveis e as invisíveis. Deus, isso é importante para a igreja. A igreja tem que entender isso. Se nós entendermos isso, nós vamos viver melhor. Nós não precisamos de emocionalismo dentro da igreja, não. Deus criou o mundo porque ele tinha um propósito. Não foi por necessidade. Não foi por necessidade. Ele tinha um plano, o plano A. Não era uma necessidade, não, porque ele é perfeito no seu ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não precisa do homem. O homem é que precisa de Deus. A igreja tem que entender e captar essas coisas, colocar no coração, porque ele já é perfeito em si. Ele tem a perfeição em três em um, três que se formam um. O Deus Todo-Poderoso, eles são coiguais, coexistentes e coeternos. E esse amor é perfeito, infinito, e ele está em perfeita harmonia. Nós temos que entender primeiro quem é Deus, para que nós possamos voltar até aqui. Deus é completamente feliz nele mesmo. Não há outra necessidade fora dele mesmo, não há. Ele fez o mundo porque ele tinha um plano antes da fundação do mundo. Um plano eterno. Ele queria no final um povo, a sua igreja. Um povo que vai adorá-lo pela eternidade afora. E quando nós chegarmos lá, não haverá mais dor, não haverá mais agonia, mais dificuldades, não. O plano de Deus é perfeito. Ele fez um plano, eternidade afora. E durante o tempo, a história e o espaço, ele dotou o homem com arbítrio. Com arbítrio, o homem, com arbítrio e com responsabilidade moral. Nós somos responsáveis por toda tomada de decisão, dentro de um plano insondável de Deus. O que é que o homem faz? Se afasta de Deus, logo após a criação, por escolha do homem. Não coma do fruto proibido, se comer certamente morrerás. A raça humana se afasta de Deus. O coração do homem entra o estado de incredulidade. O pecado entra na humanidade e o homem se torna rebelde diante de Deus. Há uma rebelião natural do homem contra Deus. O homem está em rebelião contra o seu próprio Criador. Por que nós temos que entender isso? Por que tudo isso, pastor? Até agora, essa introdução que o senhor fez. Porque o homem precisa de salvação. Porque o homem precisa de redenção. E como é que eu obtenho essa redenção? Pela fé. Vocês entenderam? Até chegar no capítulo 11. O homem precisa de redenção. O homem precisa de um Salvador, de um Redentor. E essa salvação é pela graça mediante a fé nesse Salvador. Que havia uma promessa que ele viria no Antigo Testamento. E no Novo Testamento essa promessa se conclui. Então, não há plano B. Nunca houve. Há um plano eterno e perfeito. Aí sim, agora nós chegamos no capítulo 11. Falando dos patriarcas. Nós vamos falar de 3 nessa noite. 3 patriarcas. 3 patriarcas. Isaac, Jacó e José. Os patriarcas e seu neto. Seus filhos e netos. A gente vai ver algumas coisas sobre isso. No versículo 4, nós observamos a história de Abel. Abel, aquele que ofertou segundo o seu coração. Eu estava conversando com o Gonzaga aqui. Não é oferta, é o ofertante. A oferta de Abel agradou a Deus. No versos 5 e 6, nós temos a história de Enoque. Enoque andou com Deus. E foi transladado, levado por Deus. Nós temos que perceber que algumas coisas, algumas exceções na Bíblia, não são coisas que acontecem direto. Então na Bíblia nós temos 2 casos só.
2 casos só. Porque as pessoas podem dizer, será que eu vou ser transladado hoje? Continue firme na fé. Quem sabe, se Cristo vier na segunda volta, nós seremos levados e não passaremos pela morte. Mas isso não é regra da palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Vocês entenderam? O salário do pecado é a morte. Enoque foi transladado. E Elias, né, foi levado por uma carruagem de fogo. Nós temos no verso 18 ao 19 a história de Abraão, que é o pai da fé. Nesse intervalo vai entrar a história de Sara. Sara creu. No começo riu, mas depois o riso dela se transformou em alegria. Com 90 anos, Deus deu Isaque a Sara. Quando nós lemos do verso agora, verso 20, vai falar de quem? Isaque. Verso 21 de Jacó. E verso 22 de José. A fé de Isaque, Jacó e José. Todos eles, homens que honraram a Deus por meio da fé. Homens que do começo ao fim, depois que eles tiveram um encontro com Jesus, não eram perfeitos, mas se mantiveram na fé. O que é que nós vamos ver? A primeira coisa, a compreensão de Isaque. Isaque teve compreensão do que Deus queria para ele. Verso 20, vamos focar aqui no verso 20, olha o que é que diz. Eu vou ler todo, tá? Verso 20, os irmãos deixam a Bíblia aberta que agora nós vamos expor o texto. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam por vir. A fé, a esperança de coisas que estavam por vir. Por isso que nós nos apegamos com agora. Esses homens estavam pensando em algo maior, em algo melhor. O que era isso? A gente pode ver no verso 10. O que era que esses homens estavam esperando? O verso 10, o que é que diz? Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto e construtor. A promessa se estende à eternidade. E era isso que eles estavam aguardando. O que é que o autor vai dizer aqui? Que Isaque abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que estavam por vir. Isaque sabia que a promessa era para Jacó, mas ele quis o quê? Mudar a promessa de Deus. E as coisas não funcionam assim. Meus amados, nós estamos caminhando, as promessas de Deus vão se cumprir. O que foi que Isaque quis fazer como pai? Porque amava Esaú, ele quis mudar a promessa de Deus, mas ele sabia. Eu vou pedir que Diego me ajude aqui agora, para a gente ler alguns textos, para a gente entender, que a promessa era para Jacó. Jacó, homem imperfeito, mas a promessa era para ele. Diego, coloque aí Gênesis 25, 23. 25, 23. Gênesis 25, 23. Olha o que é que diz aqui, ó. Os irmãos prestem atenção. Isso aqui é o Senhor falando com Isaque, tá? E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Estava falando para Isaque e para Rebeca. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso foi falado diretamente para Isaque. Deus falando com Isaque disse: a promessa é para o mais novo. Por que essa promessa era para o mais novo? Por que essa promessa era para o mais novo? Porque Deus, antes da criação do mundo, amou Jacó e aborreceu Esaú. Tem coisas que a gente não entende, mas a palavra de Deus, quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo. A primeira coisa, olha como era o coração de Esaú. Vamos lá agora. Vamos para o verso 12, Hebreus 12, 16. Você que está com sua Bíblia, é só pular. Olha o que era que tinha no coração de Esaú. 12, 16. Esaú era profano, e Deus já sabia do coração de Esaú. Olha o que é que ele diz, 12, 16. E cuide, isso ele falando para a igreja, viu? É para nós. Para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi quem? Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o direito de primogenitura.
Deus conhecia o coração de Esaú. E olha que Jacó não era o melhor não, viu? Não era o melhor não. Mas nessa escolha, ele amou Jacó. Amou Jacó. Onde é que a gente vê isso? Diego, Romanos 9:13. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Por quê, pastor? Os atos salvadores de Deus, nós só temos que crer. Ele sabia de um coração. O que é que ele diz aqui? Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei quem? Esaú. Esaú era o quê? Profano. Profano. Esaú era impuro e profano. Deus não permitiu que Isaque desse a bênção de Jacó a Esaú. Antes de morrer, Isaque abençoa seus filhos, cumprindo o propósito divino. As promessas de Deus não falham nem tardam, mas são cumpridos no tempo de Deus. A promessa era para Jacó. Por quê, pastor? Porque a linhagem tinha que vir de Jacó. Lembra o que é que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Esaú, né? Eu sou o Deus, ele mesmo se identifica como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não se envergonha dos seus filhos. Mas você pode pensar, mas Jacó era tão imperfeito, vivia enganando as pessoas. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou de vida. Ele não foi o mesmo homem, não. Então o autor de Hebreus aqui, ele está ocupado somente com a fé de Isaque, que foi despertada, que foi ativada, presumindo que o próprio Isaque reconheceu a bênção que ele deu a Jacó, que não poderia ser anulada. Por quê? Porque através de Jacó viria a linhagem do Messias, que hoje viria a linhagem espiritual da primeira igreja batista em Araripina. É isso. Meus irmãos, geralmente quando as pessoas se aproximam do fim, o que é que elas passam a olhar? Para a sua vida anterior. O que eu fiz quando eu era mais novo, não é isso, os velhos? E até nós mesmos, né? Eu devia ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Não. As lembranças aqui de Isaque, ele estava olhando para frente. Olha o que é que ele diz no verso 20. Olha o que é que ele diz, ó. Ele diz assim no verso 20. Ele diz assim: pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Isso é fé. Isso é acreditar. Ele não estava olhando para o presente ou para o passado, mas ele estava fixado nas coisas do porvir, nas coisas eternas. Passo a passo aqui, o autor amplia o seu olhar. Para quê, pastor? Para o sentido espiritual desse texto. Acontecimentos que tiveram no Antigo Testamento, mas que agora ele faz a revelação do que Isaque estava pensando. E isso possui uma importância singular, de coisas que aconteceu nos últimos dias. São muitos versículos aqui, a gente não vai ler. Mas Jacó, no último momento, ele abençoou seus filhos. Ele abençoou os seus netos. E nós temos que ser bênção para as nossas famílias. Geralmente as últimas palavras de um homem têm efeito. Quando nós vamos ver lá em Deuteronômio, no final, no verso 36, tem as bênçãos de Moisés sobre a vida de Josué. Lá em Josué lê a lei, abençoando o povo. Davi, ele abençoa e diz que através do seu trono seria mantido e viria a linhagem do Messias. Por isso os discípulos de Jesus, que escreveram o Novo Testamento, eles olharam com um olhar diferente e cuidadoso nas últimas palavras de Jesus, porque foram palavras de esperança para a igreja, quando ele diz está consumado, quando ele diz Deus meu, por que me desamparastes? Tudo isso foram palavras de vitórias para a igreja de Cristo. Aquele grito não era um grito de derrota, mas era um grito de vitória, que através daquilo traz a redenção de pecados. Vocês lembram de Estevão, as últimas palavras de Estevão, ele sendo apedrejado, e ele olha e diz: Senhor,
não os condene, eles não sabem o que fazem. Nós temos que ter palavras que abençoam pessoas, do começo ao fim da nossa fé, a partir do momento que nós tivemos esse encontro com Jesus. As palavras de bênção dos patriarcas, todas elas, o que é que tem tudo em comum? Eles estavam à beira da morte, tanto Isaac como Jacó como José. E eles trouxeram o que? Palavra de bênçãos, que abençoaram a sua geração e chegou na geração espiritual, a igreja de Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, com a promessa no Antigo Testamento e o cumprimento da promessa no Novo Testamento. Todas as promessas de Deus, de geração em geração, estão sendo cumpridas. E chegou na geração espiritual. Aqueles que crêem do começo ao fim. Chegou na vida da igreja. Mesmo ao morrer, Isaac, Jacó e José deram testemunho de sua fé. E contaram com o cumprimento da promessa divina. Eles mantiveram sua fé. Como, pastor? Do começo ao fim. Nós temos que lembrar que nessa soberania de Deus, na salvação de Jacó, de Isaac, Jacó e José, nunca anula a responsabilidade do homem. Todas as falhas deles, eles foram responsáveis. Não é porque eles foram chamados, escolhidos por Deus, que foram homens perfeitos, não. Mas Deus sustentou esses homens nessa caminhada. Porque por fé, porque eles creram que todas as promessas de Deus seriam cumpridas. Então toda tomada de decisão nossa hoje ecoará para a eternidade afora. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós dissemos. Nós temos que ter cuidado. As nossas palavras são como flechas. Nós temos que ter palavras que abençoam, como foi as palavras desses patriarcas. Eles abençoaram, eles creram nas promessas divinas. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos apegar em Deus. A fé de Isaac, quando nós lemos o texto, a gente vê que Isaac agora abençoa quem primeiro? Jacó. Depois é Saul. Olha o que é que diz no verso 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoa quem primeiro? Jacó. A vontade dele era abençoar Esaú, porque ele amava mais Esaú, mas a promessa de Deus era para Jacó. Ele entendeu, o autor aqui diz que ele entendeu, ele confiou e creu que a promessa era para Jacó. E nós temos isso no Antigo Testamento. Jacó, Isaac abençoando Jacó. Diego, vamos botar Gênesis 28, do 3 ao 4. Vamos ver só a bênção que Isaac faz na vida de Jacó. Gênesis 28, 3 e 4. Olha o 3, o que é que diz. Isso aqui ele dando a bênção a Jacó, tá? Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha ser uma multidão de povos. Verso 4. Que ele dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Isaac abençoa Jacó. Ele creu, depois de muitos anos, querendo abençoar Esaú. Ele creu que a bênção, que o filho da promessa era Jacó. Era Jacó. Por que, pastor? A linhagem do Messias tinha que passar Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. É isso que acontece. E esse homem abençoa seu filho. Abençoa seu filho. Pela fé, Isaac abençoa Jacó acerca de coisas que estavam por vir. É interessante, ó. Que ele lhe dê a bênção de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Você e a sua descendência, apontava para a descendência espiritual, para que você possua a terra de suas peregrinações concedidas por Deus e Abraão. Claro que dessa descendência viria Judá. De onde viria quem? O Messias, o filho da promessa. Todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. Todas as promessas de Deus.
não falham e não tardam, e nós não podemos colocar outras pessoas ou outras coisas ou outras prioridades de acordo com a promessa de Deus, como fez Isaac. Pela misericórdia de Deus, Isaac entendeu que a promessa era para Jacó e não para Esaú. No versículo 21, nós vamos ver o segundo agora aqui, que é Jacó. Olha o que é que diz, verso 21, segundo lugar. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Jacó abençoou os filhos de José. O que era que José tinha a ver com essa história toda do Messias? Quem foi o mantedor da vida? Para manter a vida, para que pudesse manter todo mundo daquela época, para que Judá pudesse vir a linhagem da promessa. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo, né? Deus, Ele é perfeito em tudo, as promessas dele se cumprem. No final da vida, apoiado em seu bordão, cansado, Jacó abençoou os filhos de José, apontando para coisas, horizontes futuros. Olha o que ele diz aqui no verso 1. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Apontava essas bênçãos para as coisas futuras. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é real, ela é certa. Por isso que apontava para o pai das tribos, as 12 tribos, que dela viria quem? O Messias. Da tribo de quem? De Judá. Ele abençoa quem? Os seus filhos e os seus netos. É interessante, essa cena está registrada lá em Gênesis 48 e 49. Tá? Então é muito longo, a gente tem que ler em casa. Aí a gente vai entender toda a história dos patriarcas. Tem que ler Gênesis. Ler Gênesis para a gente entender. Se a gente for ler aqui, a gente desses 3 versículos aqui vai passar mais 4 semanas. E o foco é dar esses 3 versículos aqui, trazendo o que o escritor de Hebreus quis dizer. Então os olhos é interessante, eu vou botar só 2 versículozinhos na hora que ele abençoa os filhos dele. Vamos lá, Diego, Gênesis 48, 9 e 10. Gênesis 48, 9 e 10. A gente vai ver a hora que a bênção, a gente já vai ver aqui, Gênesis 48, 49. Ó. José respondeu a seu pai: são os meus filhos, que Deus me deu aqui em Israel. Aqui, ó, Israel, você vê aqui que já não é mais chamado de Jacó. Deus já tinha mudado o nome dele. Qual o nome de Jacó agora é o quê? Como é? Israel. Ó. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que os abençoe. Verso 10. Aí ele diz assim: os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José os levantou, os filhos, para perto dele, os levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Em seguida ele abençoa seus filhos. Está lá no verso 14 e 15. Ele abençoa quem? Quem são os filhos de José? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Então o que é que acontece aqui? Eles haveriam de quê? Herdar a terra prometida. Essa era a bênção, que apontava para quê? Para a Nova Jerusalém Celestial. Então, tudo isso tinha um propósito. O propósito não era naquele momento. E em seguida, o que é que Jacó faz? Ó, vamos voltar lá para o versículo 21, Diego. Olha o que é que diz no verso 21. Ó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, a gente viu, né? Aí em Gênesis, ele abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Qual o propósito da igreja aqui na terra? Adorar a Deus. Adorar a Deus. E em seguida ele adora a Deus, apoiado em seu bordão, apoiado em seu cajado. O que constitui, para que a gente possa pensar, em que constitui a fé de Jacó? O que é que nós percebemos com a fé de Jacó? Meus irmãos, existem vários episódios desses homens, principalmente em Gênesis. Mas o que é que o autor está falando aqui nesse episódio?
Ele está falando dos últimos momentos. Esses homens eram as últimas palavras dele. E o que é que a gente percebe nisso tudo? Isso é muito importante para a igreja tem que perceber isso. E o que é que eles passam para seus filhos e netos? As promessas de Deus. Nós temos que passar o quê para os nossos filhos e netos? Ensinar eles nos caminhos que eles devem andar, até o último momento de vida deles. O que é que no momento final, a partir do momento que eles tiveram fé, eles ensinaram os filhos deles no caminho que eles devem andar. E até o último momento, as últimas palavras deles foram o quê? Palavras das promessas de Deus na vida dos seus filhos e dos seus netos. Isso é importante para a igreja, porque a igreja tem que pregar Cristo. E essa é a cena escolhida para esses 3 homens, o último momento de vida deles. Eles estavam para morrer. Por que Deus escolhe essa? Por que o autor, inspirado por Deus, escolhe esse momento? A primeira razão, esse momento, o último momento de vida, as últimas palavras desses homens. Por quê? Porque a primeira razão, o que é que a gente vê? Jacó estava à beira da morte, apoiado em seu bordão. A gente viu aqui no versículo 21, no seu bordão. Mas o que é que ele faz? Ele passa a promessa para quem? Para os seus filhos e netos. Ele transmitiu aos seus filhos e netos a mesma bênção que tinha recebido de quem? Do seu pai. O Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos que transmitir bênçãos para que essa geração cresça. Por isso começa por onde? Por nossa casa, pela nossa família, pelo nosso terreiro, pelo nosso quintal. Eles transmitiram bênção para quem? Para os seus filhos e netos, para as suas famílias. Por isso o autor escolheu essa última cena. Por isso que é importante para a vida da igreja. Ele transferiu a bênção para os seus filhos, que haveriam de herdar o quê? A terra prometida. Não só a terra prometida, mas a nova Jerusalém celestial. Muitos ficaram pelo meio do caminho, mas esses homens transmitiram a promessa de Deus, que eles herdariam o quê? A Jerusalém celestial. Não só a terra que mana leite e mel, mas o foco deles era mostrar o céu, que o céu aguardava ele. E nós temos que transmitir isso para os nossos filhos. E no final da vida dele, ainda cansado, ele ainda adorava a Deus. Nós temos a função da igreja é adorar a Deus. Adorar a Deus, ele adora a Deus, inclinado no seu bordão. Esse homem, do começo ao fim, ele adora a Deus. Ele adora a Deus com todo o seu coração. E ele transmite a sua fé para quem? Para os seus filhos e netos. Esse é o papel da igreja. Lembra de Noé? 120 anos, quem foi salvo? Seus filhos, nora e sua esposa. Nós temos que pregar, ir até os confins da terra. Mas as pessoas esquecem o mandamento que Jesus dá. E diz, ide por todo o mundo. Aí quando ele vai lá, no derramamento do Espírito Santo, ele diz o quê? Jerusalém, nossa casa, Judéia, os vizinhos, Samaria, até os confins da terra. Às vezes nós estamos esquecendo de quê? Do nosso terreiro. Do nosso terreiro, da nossa casa. A pregação começa pelos nossos filhos. Esses homens transferiram as bênçãos que receberam para os seus filhos e netos. Por isso esse autor escolheu essa cena, para que a igreja possa pensar nisso. Pensar nisso, a nossa família. E também os outros que serão alcançados, que se tornarão a nossa família espiritual. Eis o papel da igreja. Terceiro homem, José, verso 22. Verso 22. Verso 22, vamos lá? O que é que ele diz? Verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, as últimas palavras também, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Meus irmãos, José é um daquele homem que tinha tudo para não dar certo. Traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos como escravo, acusado falsamente, foi preso, esquecido na prisão, perdeu tudo que tinha, mas nunca perdeu sua confiança em Deus.
nunca perdeu sua confiança em Deus. A confiança de José estava em quem? Em Deus. E depois Deus honra aquele homem, transforma aquele homem em governador do Egito, chamado Zafenate-Paneia, o sustentador da vida. Porque esse homem nunca perdeu a fé em Deus, mesmo em meio às suas riquezas. José era o homem mais rico da terra naquela época. Ele era governador do Egito. Antes de morrer, ele teve fé e profetizou sobre o quê? O que é que tem aqui, ó? José, próximo do fim, fez menção do Êxodo. O que é isso, pastor? A saída do povo do Egito. 400 anos ficaram escravos e cativos do feitor. Era surra de manhã à noite. Aquelas pirâmides foi construída por quem, vocês acham? Pelo povo de Deus. Debaixo do feitor, com certeza algumas. Debaixo do feitor. Entendeu? E ele profetiza, ele tem fé que aquele povo ia ser libertado. Ia ser libertado. Porque ele cria nesse Deus Todo-Poderoso. José, ele cria a ordem para levar os seus ossos. Olha o que ele diz aqui, ó. Pela fé, primeiro ele profetiza pelo Êxodo, né, a saída do povo de Deus, dos filhos de Israel, bem como ordenou a respeito dos seus ossos. Aqui não é porque os ossos dele teria alguma coisa mágica em ser levado para Canaã, não. Para a Palestina daquela época, não era isso. Mas aquilo ali foi um ato de fé. José tomou posse da promessa de Abraão. A promessa de Abraão. E esses patriarcas viveram por fé. Abraão tinha fé de quê? A gente viu no passado que Deus era poderoso para ressuscitar mortos. E José, ele se tomou posse dessa promessa que tinha. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar mortos. José não usou sua família, não usou o seu trabalho, não usou as circunstâncias para colocar culpa na descrença de não ter fé. Ele sabia em quem cria, porque cria, quem era o seu Deus? O Deus da promessa. Esse homem foi o sustentador da vida e chegou às gerações espirituais, o povo de Deus. Por quê? Porque durante aquele tempo ele sustentou todo mundo e sustentou principalmente a linhagem que viria de Judá, para que o Messias pudesse vir ao mundo, nascer, viver e morrer por nós e nos substituir na cruz do Calvário. Isso é fé. Isso é fé. A fé, ela se mostra de José de várias maneiras. A primeira coisa que nós vemos na vida de José, a primeira demonstração de fé na vida de José, nós temos que perceber como foi a vida de José. Havia uma promessa. Deus fez uma promessa para ele, disse, os 11 se curvarão diante do menor. Os 11 filhos de Jacó iam se curvar diante de José. Havia uma promessa. E essas promessas de Deus, elas não tardam e não falham. José, mesmo traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado como agressor e também adúltero pela esposa de Potifar, trancafiado numa prisão, José é uma dessas pessoas que poderiam abandonar sua fé, abandonar a fé em Deus, mas José nunca abandonou a sua fé, nunca abandonou a sua fé, até aquele dia que as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Ele cai nas graças de quem? Do imperador. E hoje esse homem está escrito no rol da igreja de Deus, no rol aqui dos heróis da fé. Ele foi arrolado porque ele perseverou até a morte, ele não desistiu, ele continuou firme. A fé que resiste até o fim. Meus irmãos, mesmo nas piores provações, pense no homem que foi provado, pense no homem que foi tentado, provado em tudo, traição, abandono, desprezo, sofrimento e prisão. José nunca perdeu a sua fé em Deus, nunca, jamais.
esqueceu que haveria uma promessa que seria cumprida na sua vida. Ele creu em Deus. A segunda demonstração de fé de José é que ele creu no Senhor, que haveria de cumprir todas as suas promessas. Todas as suas promessas. E ele dá ordem aqui para levar os seus ossos. Olha o que é que diz no verso 22. Bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Ele ordena que leve os seus ossos. Então, como eu falei aqui, não era nada mágico levar os ossos dele para lá. Mas ele cria que Deus e nas promessas de Deus. Ele cria nas ressurreição. Ele cria na ressurreição dos mortos. Onde é que está isso? Versículo 19. Vamos lá para o versículo 19 na sua Bíblia. Olha o que é que diz. Ele já pegou a fé do vô dele. Versículo 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Essa era a fé de José. Ele creu que Deus era poderoso e que Ele é poderoso. E no último dia da história da humanidade, quando Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados. Os mortos serão ressuscitados. Os vivos serão transformados e levados. Os ímpios serão julgados e condenados. E os justos irão para o céu. É isso que vai acontecer na nossa vida, meus irmãos. É isso que vai acontecer na nossa vida. Os mortos serão ressuscitados, os vivos serão levados, os ímpios serão condenados, e nós herdaremos o céu, através das promessas de Deus. Eu termino com algumas aplicações, para que nós possamos pensar nessa noite. O que é que nós podemos aprender com esses três homens, Isaque, Jacó e José? Primeira lição que eu queria tirar para nós, para a igreja nessa noite, é que esses homens eram homens comuns, como eu e você, que passaram por dificuldades. A gente vai ver na Bíblia que Isaque era um pai de família, que cuidava dos seus filhos, um homem pacato, mas que teve erros, imitou seu pai, mentiu, teve medo, ficou assustado, mas viveu e morreu pela fé. Isso vai acontecer conosco também. Passaremos por momentos difíceis, mas do começo ao fim, nós temos que nos manter firme na fé. Jacó era um homem que era chamado de suplantador, enganador. Enganou seu irmão, enganou seu sogro Labão. A vida de Jacó foi tirar vantagem dos outros. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, se tornou um homem que permaneceu, aquele que persevera, aquele que permanece. E a sua identidade foi mudada, como a nossa foi mudada um dia. Nós não somos mais os mesmos do passado. Tudo aquilo ficou para trás. Novos em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos novas criaturas. Eis que tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus nosso Senhor. José. Nós temos que olhar para José, levado à prisão, caluniado. Nada havia de especial nesses homens. Isso nos ensina que nós podemos crer como eles creram também. Deus abençoou aqueles homens, confirmou a sua fé e os sustentou. E Deus pode fazer isso também com essa igreja, e vai fazer para a glória de Deus. Vai fazer para a glória de Deus. Nós temos vários relatos desses homens aqui, homens comuns. E o escritor escolheu o quê? As últimas palavras desses homens. O que foi que Jacó fez? Isaque fez? Abençoou Jacó, seus filhos. O que foi que Jacó fez? Abençoou seus netos e seus filhos. O que é que a igreja tem que fazer? Abençoar essa nova geração que está surgindo, começando pelos nossos filhos. Nós temos que trazer para a igreja de Deus, ensinar a eles os caminhos que eles devem andar, para que eles não possam se desviar.
É isso que nós temos que fazer como igreja do Senhor, ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, no caminho que eles devem andar. Por que tudo isso, pastor? Nós temos que lembrar que muitos, quando Hebreus, o escritor de Hebreus, escreve essa carta, estavam o quê? Querendo desistir da sua fé. E a igreja ela tem que permanecer. A fé salvadora, a fé que salva, é uma fé que vai do começo do encontro com Jesus até a sua volta. Do começo das nossas vidas até a nossa morte. Nós temos que aprender a viver bem e a morrer bem em Cristo. É isso que a igreja tem que aprender. Nós temos que aprender a viver em Cristo e morrer em Cristo até o último suspiro da nossa vida. Isso é a fé salvadora. Porque nós saímos, nós não chegamos ainda na casa do Pai. Nós só saímos, nós chegaremos ainda. Os pais têm que conceder bênção para os filhos. Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó. Nós passamos para os nossos filhos. Pastor, e se eles não quiserem? Temos que fazer nossa parte. Nossa parte é ensinar e mostrar o caminho do Senhor, ensinando ele nos caminhos que eles devem andar. E deixa Deus trabalhar. O papel dos pais é ensinar. 4. Alguém às vezes está nos assistindo, que só tem crente hoje aqui, às vezes está querendo crer em Jesus, está com o fardo pesado do pecado, da consciência. Nós temos que lembrar de Jacó, que não era o melhor exemplo de fé. Era chamado de suplantador, mas depois que teve um encontro com Deus, nunca mais abandonou a sua fé. Nós temos que nos firmar em Deus. Depois do seu encontro com Deus, ele é um homem que creu e viveu por fé. Ele sabia que Deus ia mudar a sua história, e Deus está aqui hoje para mudar a nossa história. Por isso, os fardos que tiverem, que nós não podemos carregar, nós temos que lançar aos pés do Senhor. Tá? Lançar aos pés do Senhor, que Ele é poderoso para nos perdoar, Ele é misericordioso para nos perdoar. Nós já aceitamos Jesus, eu não estou pedindo para nós aceitarmos Jesus, claro que não, porque eu não vou pedir isso. Eu estou pedindo que você peça a Deus para que Ele tenha misericórdia de você. Nós é quem temos que ir até Jesus, nós é que temos que ter essa dependência de Deus. Peça a Ele que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele perdoe os seus pecados, aqueles pecadinhos, que nós possamos dizer: Deus, eu desejo fazer parte dessa geração. Os filhos que do Antigo Testamento, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e agora nós somos a geração espiritual, a igreja de Deus, que Ele nunca abandona os seus filhos. Nós temos que nos apegar nisso. Você pode ser um daqueles que esteja nessa noite sofrendo. Eu queria mostrar novamente para você e lembrar para você da vida de José. Todos os sofrimentos que você possa pensar, ele passou. Peça a Deus, meu irmão. Se você está em aflição, angústia e dor, peça a Deus. Peça a Deus, vá a Deus. Ele é Senhor e Ele é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Ele é poderoso para mudar a nossa história e mudar a nossa vida. E nesse momento, como sempre, eu estou encerrando com um clamor. Peço que você curve sua cabeça, para que você possa ouvir esse clamor nessa noite. E depois eu abro para a gente fazer 2 perguntas. É um clamor de Deus, um clamor a Deus. Eu termino sempre, estou terminando com um clamor, para que Deus possa abençoar a sua igreja. Curve sua cabeça e que você me acompanhe nesse clamor. E você possa clamar daí de onde você está. Ó Senhor, soberano Senhor e fiel, cumpridor das promessas, bendito seja o teu nome para todos sempre. Te louvamos, louvamos o teu nome. Derrama da tua graça sobre a tua igreja, bênçãos espirituais que tu estende, ó Deus, para os teus descendentes que estão hoje aqui, os quais fomos incluídos pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Te agradecemos, Senhor, porque nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos perseverar nos momentos de dor, nas lutas, nas provações. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos perdoou. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos nas suas promessas, que nunca falham. Bendito seja o teu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe a tua igreja, vai de encontro, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão, ó Deus, cansados, sobrecarregados. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor coloque de pé o cansado, que o Senhor levante o abatido, que o Senhor renove as nossas forças nessa noite, para que nós possamos perseverar até a morte. Aguardamos, Senhor, o retorno de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Estamos abertos para perguntas. 5 minutos. Terminando sempre no horário certo. Os irmãos fiquem à vontade. Se eu não souber, irmã Air está aqui, responde, né, irmã Air? Como era de costume. Se não houver, a gente ora e vai para casa. Nenhuma pergunta. Estão querendo fazer pergunta não, né? Quando era pastor, ela era uma em cima da outra, uma em cima da outra. Amém. É como o pastor Elício, eu acho que entenderam tudo. O texto fala por si só, né? Louvado seja o nome de Deus. Pois vamos orar em nome de Jesus mais uma vez. Curvemos nossas cabeças e oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, te agradecemos por essa noite. Ó Deus, pela tua palavra, homens que viveram e morreram na fé. Viveram por fé nas tuas promessas, e todas as tuas promessas foram cumpridas na vida dos teus filhos e serão cumpridas na vida da tua igreja. Renova a nossa fé nessa noite, ó Deus. Traz um renovo espiritual aos nossos corações. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro com aqueles que perderam seus entes queridos, confortando, ó Deus, consolando. Que o Senhor levante o cansado, que o Senhor coloque de pé o abatido, que o Senhor renove a força da tua igreja para que ela possa perseverar até a morte, para que naquele grande dia nós possamos receber a coroa da vida. Ó Deus, que nós possamos combater o bom combate diariamente. Ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor. Nos conduz, Senhor, com o teu braço forte. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Sábado, tá? Temos culto às 19 horas. É o culto da abertura do verão, missões, e também de 123 anos da Convenção Batista Pernambucana. O pessoal de Recife vão estar aqui